Olá pessoal, eu me chamo Micael Alves, sou membro do projeto Vai um Spoiler Aí, porém, hoje eu não estou aqui como membro do projeto, eu estou como aluno da Escola Virgílio Correia Lima e da turma terceiro ano C, já que nessa temporada quem protagonizará os vídeos serão os alunos. Então, hoje eu irei falar sobre o livro 1984, do escritor George Orwell. Só que é curioso que, primeiro, o nome desse escritor não é, na verdade, George Orwell, é Eric Arthur. E esse escritor ele viveu entre 1903 e 1950 e lançou esse livro em 1949. No entanto, ele fala no livro sobre o ano de 1984. Só que surge o questionamento: como ele pode falar de uma época em que ele nem presenciou? Só que aí que está. George ele não falou sobre uma realidade, ele falou sobre uma preposição que ele tinha sobre como estaria a nossa sociedade em 1984. E para ele a sociedade estaria completamente vigiada, vivendo em um regime totalitário. E ele apresentará essa sociedade de 1984 na perspectiva do personagem Winston Smith. Winston era um homem que levava uma vida pacata, que vivia em um prédio muito velho e uma casa muito simples, e que a única coisa que ele fazia na vida era de fato trabalhar para o Estado. E ele e todas as pessoas da época viviam sob um governo chamado o Grande Irmão. O Grande Irmão era o resultado da evolução tecnológica, em que as pessoas passaram a ser tão vigiadas ao ponto que essa vigilância fez com que as suas vidas fossem controladas. E as pessoas levavam a vida realmente só para trabalhar. Em cada casa daquele lugar tinha uma teletelas. Teletelas eram aparelhos, placas metálicas, que ficavam nas casas e podiam filmar todo o espaço e captar todos os áudios. Então as pessoas elas tinham que sempre pensar no que estavam fazendo e no que estavam falando, porque poderia ter alguém as espionando. No entanto, a vantagem de Winston era que na sua casa tinha um lugar em que a teletela não gravava. E ele fez coisas que o partido não se agradaria dentro desse lugar. Nesse governo, no Grande Irmão, tinha um lema. O lema do governo era: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Esses lemas tão contraditórios e tão, como é que eu posso dizer, tão supérfluos, tão totalitários mesmo, que mostravam a real face do governo, ele era visto pela sociedade da época como algo bonito, como algo bom, já que as pessoas estavam tão manipuladas e tão cegas diante daquele governo. E naquela época também havia a divisão em ministérios. Havia o Ministério da Verdade, que era responsável pelas notícias, que era onde Winston trabalhava. Só que, na verdade, as notícias que eles passavam eram notícias totalmente modificadas. Eu diria que o Ministério da Verdade era responsável pela mentira, era responsável pela manipulação. Havia o Ministério do Amor, que era o ministério responsável pela ordem e pela elaboração das leis. Havia o Ministério da Paz, que na verdade era responsável pela guerra, porque segundo aquele governo, somente a guerra traria a paz. E também havia o Ministério da Pujança, que era o ministério responsável pelas finanças e pela economia daquele lugar. E todos os dias, no horário do almoço, acontecia uma coisa bem curiosa em todos os ministérios, que todos os funcionários que estavam ali trabalhando iam para o refeitório, depois iam para um auditório, onde em uma grande teletela era exibida imagens durante 2 minutos, no chamado 2 minutos de ódio. Nesses 2 minutos aparecia na teletela um homem que era contrário ao partido do Grande Irmão. Esse homem ele falava sobre liberdade, sobre o fim do regime totalitário, sobre as oportunidades, sobre como as pessoas deveriam abrir os seus olhos para o que estava acontecendo ao seu redor. Só que as pessoas eram tão manipuladas, tão cegas, que elas achavam que aquele homem estava falando sobre algo ruim. E toda vida que começava a aparecer a imagem dele, a sua voz, as pessoas começavam a xingá-lo, as pessoas se exaltavam. E Winston ele ficava muito curioso,
sobre aquele homem estar falando coisas boas, mas as pessoas estarem o xingando. Mas ele, incontrolavelmente, também começava a xingá-lo, porque era tipo instintivo. Eles eram totalmente controlados pelo Estado. Só que o Wilson, ele não era tão manipulado assim. Ele já estava começando a questionar se aquele Estado era realmente algo bom, se a ideia de liberdade, de fim do totalitarismo, não seria realmente uma ideia boa. E ele também une essa ideia a Aubrey, que era um homem que trabalhava no mesmo ministério que ele, só que ele nunca havia tido contato. Só que um dia, durante esses 2 minutos de ódio, eles acabaram trocando olhares. E para Wilson, aquele olhar foi tipo um olhar positivo, um olhar de apoio, de como se eles dissessem um para o outro que pensavam igual, que estavam um do lado do outro. Uma coisa curiosa sobre o personagem Wilson era que ele odiava as mulheres. Isso porque o partido proibia que homens e mulheres tivessem qualquer tipo de relação afetiva, já que eles tinham que viver somente para o trabalho. Então, Wilson, ele odiava mesmo as mulheres, e principalmente uma que trabalhava no mesmo ministério que ele, chamada Julia. Porque, na visão de Wilson, as mulheres eram as que estavam mais envolvidas no partido e também eram as que faziam parte da Polícia das Ideias. Polícia das Ideias era o órgão responsável por prender e punir as pessoas que iam contra o partido. Mas olhem bem o nome desse órgão, Polícia das Ideias. Isso porque eles realmente buscavam prender ideias. Eles não se preocupavam se as pessoas iam matar, se as pessoas iam roubar, que crimes as pessoas iam cometer, mas sim o que as pessoas pensavam. Eles prendiam pensamentos. E dentro dessa visão de Wilson, de que as mulheres também estavam muito engajadas dentro desse órgão, ele odiava todas elas. E Julia, principalmente, porque ela parecia ter uma imagem de poder, de empoderamento mesmo, e Wilson parecia ter ódio daquilo diante da manipulação em que ele vivia. E ele pensava até em estrupá-la, em arrancar a cabeça dela, ele pensava realmente em matá-la sem motivo algum, já que ele até então nem sabia o nome dela e nem tinha falado com ela. Ele não tinha reais motivos para odiar ela. O único motivo era a manipulação. Só que ele e Julia acabam se aproximando e começam a trocar cartas e se apaixonam. Só que era proibido que homens e mulheres se relacionassem. A partir daí eles começam a se encontrar às escondidas e iniciam um romance. Eles dois, então, têm a ideia de entrar para uma organização que era contra o partido e que estava lutando para o seu fim. E um membro dessa organização era Aubrey, aquele funcionário do mesmo ministério que o Wilson, que eles já haviam trocado olhares. Então, Julia e Wilson procuram Aubrey e pedem para entrar nessa organização. No entanto, dentro de um governo totalitário, a gente sabe que as punições para quem vai contra ele são muito severas, e principalmente chegando à tortura. E com Julia e Wilson talvez não seja diferente. Mas então, o que irá acontecer? Será que Wilson e Julia podiam realmente confiar em Aubrey? Será que essa organização em que eles entraram para pôr fim no partido vai realmente perseverar? Eles vão realmente pôr fim no governo do Grande Irmão? Ou eles vão ser presos e torturados? Isso vocês só vão descobrir se lerem 1984, do escritor George Orwell. E agora, pessoal, eu queria dar a minha opinião sobre essa obra. O livro de George Orwell, 1984, é um livro que traz uma crítica plausível para todas as épocas, para todas as situações. Porque ele traz esse alerta sobre as consequências de se viver em um governo totalitário. E principalmente as consequências da gente se deixar levar pela tecnologia. Porque a sociedade que se instaurou nessa obra em 1984 nada mais é que o fruto do grande avanço da tecnologia, que levou à vigilância e que levou ao controle das pessoas. Então, vamos nos questionar. Será que a gente está realmente caminhando para essa sociedade? Será que a gente está realmente se deixando manipular pela tecnologia?
porque o que me parece é que a gente está trazendo a tecnologia para dentro das nossas vidas e sendo manipulados por elas, assim, de forma passível. A gente está permitindo. Então, é importante que vocês leiam esse livro porque ele traz essa reflexão muito plausível. E também porque é um livro fácil de ser lido, é um livro fácil de ser compreendido, que não é cansativo. Então, vocês realmente só têm a ganhar lendo esse livro de George Orwell. Portanto, eu recomendo que vocês leiam, que vocês procurem e que vocês degustem essa obra.